tela também. E eu queria ver com vocês quando as entradas, elas são entradas que se analisam por trechos, certo? Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o livro. Livro, a página 55, por ali perto. Cinquenta e sete. Vou voltar aqui um pouquinho. Por exemplo, né? Por exemplo, vamos analisar esta figura aqui, ó. Esta aqui, imagina você que você tem uma função em Laplace, tá certo? Por exemplo, né, imagina lá um sistema de nível, tá certo? Então, no sistema de nível, a tua planta, ela saiu nível, vou trocar aqui, ela saiu nível e entra, por exemplo, a vazão de entrada. Então, ali dentro existe uma equação diferencial que vocês já sabem montar, já sabem encontrar a equação diferencial, tá certo? Já sabem até montar isso aí por Laplace. Quando você encontrar essa equação diferencial, o que acontece? Vai ter em algum lugar que este QI, que é a vazão de entrada, ele tem que ser conhecido para saber o que acontece com o nível. Quero saber como que o nível se comporta quando esse QI é dado, né? Sofre algumas variações, ele pode variar como um degrau, ele pode ser uma rampa, pode ser um seno, etc, etc. Então, o que acontece? Imagina que você tem ali o teu tanque, tá? E que a tua função, a tua entrada QI, ela vai ter esse comportamento, ok? Em vez de ser f de t, fosse, por exemplo, QI. Ou seja, que essa vazão ali, ela vai começar em 0, ela vai ir aumentando com uma inclinação com coeficiente angular A durante um tempo tr, depois vai se manter constante até o tempo 2tr, e depois ela vai ir descendo com a mesma inclinação A até o tempo 3tr. E aí, nesse instante, essa vazão vai ficar parada ali em 0. Isso é o que vai acontecer com a entrada. Então, se essa é a entrada, a pergunta é como que a saída se comporta, ou seja, o que acontece no tempo com a saída H. Certo? Essa é a questão aqui. Como que essa saída se comporta? Para que eu possa fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro encontrar a equação diferencial da planta, tá certo? Encontrando a equação diferencial da planta, eu vou ir para Laplace, onde a minha incógnita vai ser esse H, né? No tempo, a incógnita é H de t, e em Laplace a minha incógnita é H de s. Lá em Laplace eu vou isolar o H de s, tá certo? Só que quando eu isolar esse H de s, eu vou precisar conhecer quem é o QI de t, de acordo que é a minha entrada, né? E que quando esta entrada aqui ela for para Laplace, ela vai se converter em Q maiúsculo de I e vai ser função de S. De acordo? Este QI aqui, ele é minúsculo e ele é função de t, que é o que eu tenho ali no gráfico, tá certo?
Então, este QI de T, que eu tenho aqui no gráfico, ele está como mostra ali. Só que quando eu for levar a minha planta, tá certo? Que eu tenho aqui. Quando eu for levar esta planta aqui para Laplace, a entrada nessa planta vai ter que ser o QI, mas não o QI de T, vai ter que ser o QI de S. Então, eu preciso primeiro encontrar a equação no tempo dessa função da figura 3.4b e ainda levar ela para Laplace, de acordo? Para poder aplicar ela na planta, que ela seja a entrada da minha planta, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, como que eu encontro desta planta aqui no tempo? Vou abrir aqui um outro desenho. Eu tenho aqui a minha planta, que ela subiu, se manteve, depois desceu. Tem aqui uns tempos, que vai ser o tempo TR, 2TR e 3TR. Tá? Isso aqui é o tempo rodando. E aqui a minha função, no caso ali do exercício, é f de t, né? Vai ser uma função de entrada. Simplesmente o que ele quer saber é como que eu encontro, neste caso, a minha função f de t no tempo e como que eu encontro a transformada de Laplace dessa função. Porque quando eu estiver resolvendo os meus exercícios, essa entrada aí, que é f de t, ela precisa estar em Laplace para poder isolar a minha saída. Então, vamos lá. Como que eu resolvo esse problema aí? Ana Luísa. Vamos ver se a Ana Luísa tá aí. Nunca ela me atende. Não sei se tem um problema lá no telefone dela, no celular, no microfone. Estás aí, Ana Luísa? Vamos ver se ela está aqui no chat. Ana Luísa? Estás aqui? Beleza, vamos para o seguinte, então. Opa. Vamos lá, Antônio. Estás aí, Antônio? Antônio. Bruna. Bruna. Emanuel. Oi, prof. Opa, Emanuel. Vamos lá, então, Emanuel. Eu preciso saber como que eu escrevo esta função f de t aqui no tempo, de acordo? E ele diz que, ele disse ainda que a inclinação aqui, ó, no livro, ele dá a informação de que a inclinação, slope, que é coeficiente angular é A, tá certo? Então, beleza, eu tenho aqui que o coeficiente angular disso aqui é A. Slope é A. E, portanto, aqui o slope aqui vai ser menos A, né? Porque ela está com uma inclinação negativa. Vamos lá, então, Emanuel. Como que essa minha função deveria começar? Como que eu faço essa função aí no tempo? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos nos preocupar primeiro pela primeira parte, ou seja, do tempo 0 até TR. Como seria essa função de 0 até TR somente? Vai ser f de t igual a x mais c. A x mais c? De onde saiu isso aí? O que é x? Aqui não tem x em lugar nenhum. Então, vai ser ATR, né? A vezes TR. Não, só t, só o tempo. Só T, ok. Sim, ou seja, eu estou resolvendo somente isso aqui, ó. Primeiro vamos somente pegar isso aqui, ó. Eu tenho aqui o tempo, tenho aqui f e tenho uma reta que vai embora com uma inclinação A. Inclinação A significa que ele, por cada um que ele avança em x, ele sobe A na vertical. De acordo? Por cada um que ele avança em t, na realidade, t na horizontal,
ele sobe 1 em A, ou seja, 1 em F. De acordo? Sim. Só que essa função aí só serve até o tempo TR, ou seja, serve enquanto que eu estou, né, nesta elevação inicial aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Ó, funciona até aí. Ó, isto aqui funciona até aí. Muito bem. Só que depois essa função, então, ela sofre ali uma mudança. O que eu tenho que fazer para que esta minha função, que estava subindo, agora ela deixe de subir e se mantenha constante, Emanuel? O que eu teria que fazer? O que tu acha? Tirar a inclinação. Se A igual 1, daí vai... É assim, ó. Pensa assim o seguinte, ó. Se eu estou aqui em A, vou desenhar aqui de outra cor. Se eu não fizesse nada, a reta continuaria subindo. Mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar nessa reta preta aí, que é a que eu já tenho. Vou fazer de vermelho melhor aqui, ó. Essa reta vermelha, ó, se eu não fizesse nada, ela continuaria subindo ali vermelha. Só que eu tenho que fazer algo para que ela se transforme nesta reta preta aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que subtrair dessa linha vermelha que continuou subindo, esta linha azul aqui, ó. Tá claro? Se eu colocar essa linha azul para somar com a vermelha, ela vai me dar a preta. Não sei se fica claro ali. Só que essa azul só vai entrar a funcionar a partir do tempo TR. Antes não, antes é só vermelha, que é o que a gente tem aqui. Tá certo? Antes é só vermelha, que é o que eu tenho ali, já colocado na minha função. De acordo? Então, agora eu preciso colocar a linha azul, só que essa linha azul só tem que funcionar a partir do tempo TR. Como que eu coloco essa linha azul aí, então, Emanuel? Ok. É Menor. assim. Pode falar. Menos. Como seria, olha aqui, ó, Emanuel, como seria esta função aqui, ó? Se este aqui é o tempo e esta é f, como seria esta função aqui? Com inclinação menos a. Se ela fosse embora, como seria essa curva? Menos AT. Exatamente. Então, isso é o que eu preciso. Eu preciso somar uma curva aqui menos a t, só que toma cuidado. Essa função só pode funcionar depois do tempo tr. Se ela só pode funcionar depois do tempo tr, eu tenho que fazer duas coisas. Duas coisas eu tenho que fazer. Quais são? Primeiro, eu vou ter que multiplicar ela pela função step t menos tr, ou seja, para que essa função azul, essa parte azul que eu escrevi ali, ela só entra a valer quando o tempo t for maior que tr. Quando o tempo t é menor que tr, perdão, quando o tempo t é menor que tr, essa função step vale zero e cancela tudo que é azul. Então, isto aqui, esta parte só vai ficar valendo quando t menos tr for maior que 1. Ok. E agora, este tempo que eu tenho aqui na função t, eu tenho que modificar ele por t menos tr. Eu coloco ele aqui em parênteses, ó, t menos tr. E deu. O que aconteceu aí? Essa parte azul, ela no começo, entre 0 e tr, ela não faz nada, porque entre 0 e tr, este step aqui vai valer 0. Mas depois que o tempo passa, o tempo t fica maior que o tempo tr, então ela vai começar a valer quanto, Emanuel? Pode repetir, por favor? Estava travando. Desculpa. Aqui, não, estou dizendo que esta função step Uhum. só vale 0 enquanto que o tempo é menor que tr. T menor que tr. Então, esse argumento que está ali vai ser negativo. Então, a função vale 0. Só que, quando o tempo fica maior que tr, quanto que vale a função step?
quando T é maior que TR? Quando T é maior que TR, vai valer 1. Uhum. Exatamente, ela vai valer 1. Ela vale 0 enquanto que o T por T é menor que TR, ou seja, que o que está no parênteses ali é negativo, ela vale 0. E ela vale 1 quando o tempo for maior que TR. Então, ela vai entrar a fazer alguma coisa somente depois que o tempo é maior que TR. Alguma dúvida tem? Não. Beleza. E por outro lado, então, são duas coisas que tem que fazer. Então, lembra, a gente começou dizendo, olha, a função azul, se ela começasse em 0, ela seria simplesmente menos AT. Mas tem duas modificações que eu tenho que fazer. Quais são? Multiplicar ela pela função step e eu tenho que trocar esse t aqui por t menos tr, que é o que está aqui dentro. T menos tr. Então, o que significa? Que aí essa função, assim como ela está agora, ó, toda essa função aqui, o que significa? Toda essa função, assim como ela está, ela quer dizer que no tempo, a minha função f, ela subiu, chegou aqui em um ponto que corresponde ao tempo tr e ficou zerada aqui. Zerada não, ficou constante. Porque com a inclinação que ela subia, ela de repente desceu com a mesma inclinação. Então, ao se somar essas duas inclinações, ficou zerado, que é o que acontece aqui nesse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico da esquina superior da tela. Tá certo? Ó, foi o que eu fiz aqui. A linha vermelha mais a linha azul vai resultar na linha preta. Então, a vermelha ela já vinha lá desde o começo, que era AT. A azul, ela começou a funcionar a partir do tempo TR. Quando a azul entrou a subtrair a linha vermelha, então resultou na preta. Beleza, então até agora a gente já tem essa função assim, mas não é isso que eu quero. Eu quero ainda que no tempo 2TR, Emanuel, eu preciso que essa curva desça agora até o tempo 3TR. Então como que fica? O que mais eu tenho que acrescentar? Menos A que menos 2TR. Aqui, né? Menos. Eu só vou apagar aqui para ficar um espaço. Ok, então, outra vez, como é que é? Desculpa. Menos. A vezes T menos 2TR. Assim? Eu acho que sim. Vezes. Que mais? Aqui também vai ter step. Também tem que ter, porque senão ela começa a funcionar desde o começo. Você só pode deixar ela começar funcionando a partir de Tá, quando? ok. Então, vezes step T menos 2TR. Muito bem, isso aí. Tá, não ficou bom. Deixa eu escrever melhor aqui. Step de T menos 2TR. Muito bem. Até aí, como a gente está, o que a gente obteria? Obteria aqui no tempo 2TR, que seria esse aqui, por exemplo, certo? O que ia acontecer? Ela ia começar a descer, 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 mas aí iria embora até infinito. E não é o que eu quero. Eu preciso que ela, quando chegue no tempo 3TR, a função fique em 0, Emanuel. Então, o que mais que eu tenho que colocar? Tá. Vai ser menos A Deixa eu trocar aqui de cor. Vamos colocar roxo aqui, ó. A última parte aqui, beleza. Menos A. multiplicando T menos 3TR Exato. vezes step T menos 3TR. Opa. 3 menos 3TR. Ficou ruim. Deixa eu. T menos 3TR.
Todo mundo de acordo com isso aí? Ô, professor, Pode falar. eu só não entendi porque essa última parte aí do menos A de T menos 3TR. Pergunta para o Emanuel. Emanuel, por que é menos aqui? Se você colocar menos, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Vai ser menos ainda. Ok. Então deve ser a Então, posição, né? exatamente. Ali tem que ser mais. Então aqui, ó. Agora faz sentido. Beleza, ótimo. Olha, aqui tem que ser mais, porque o que acontece? Eu vim aqui descendo nesta direção aqui, ó. E quando cheguei em 3TR, a inclinação aumentou. Eu ia com uma inclinação negativa de A, e como a inclinação aumentou positivo A, acabei ficando com inclinação 0. Então ele, no final das contas, vai ir para lá. Tá certo isso aí? Isso é importante que vocês consigam montar a equação no tempo de uma determinada entrada como essa ali. Tá certo? Ou uma entrada de dente de serra, ou sei lá o que for, porque tem entradas que são assim, né? Ó, sobe na diagonal, desce na vertical, assim, ó. Ou qualquer outra combinação de coisas, né? Então, veja só que aqui terminamos a nossa função, então, no tempo. Essa nossa função, digamos que ela está feita meio que a trechos, meio que a pedaços. Então, eu tenho um pedaço inicial, que é o vermelho, depois vem um pedaço azul. Vamos até desenhar aqui colorido para ficar mais elegante. O primeiro pedaço é vermelho. O segundo pedaço, ele é o pedaço azul, que é esse pedaço aqui. Depois vem um pedaço ali verde mais escuro. E finalmente vem o pedaço roxo. Na realidade, esses pedaços aí, essas cores ali, elas não são... É a função que vai até ali, ou seja, a vermelha é somente a T, beleza? Mas esta parte azul aqui, ó, essa parte azul, ela não é só a parte azul da equação, ela é o AT vermelho menos a parte azul. A parte verde não é só a parte verde da equação, é o AT vermelho mais a parte azul menos, perdão, o AT vermelho menos a parte azul e menos a parte verde escuro. E o último trecho é toda essa função completa, de acordo? Dúvidas até aí? Como que a gente chegou nessa equação? Tranquilo? Tranquilo. Valeu, beleza, Emanuel, isso aí. Vamos no seguinte ali, quem que é o próximo? Giliard, estás aí? Tô aqui sim, professor. Beleza, Giliard. Então o que a gente vai fazer agora, ó, é pegar essa equação, Giliard, que está aí, e levar ela para Laplace. Como que eu faço a transformada de Laplace dessa equação aí, que representa essa curva? Então o que a gente quer fazer é pegar isso aqui e transformar para Laplace. Então, vou te dar uma dica aqui. O f de t vai ficar F maiúsculo de S. E aí, pode continuar. Como que fica, então? Qual que é a transformada de Laplace de AT, Giliard? Tu tens a tabela aí, perto aí, o computador, para ver a tabela? Não tem uma tabela aqui, professor. Mas tu tens o PDF do livro? Também Ah, não? também não. Ah, cara. Eu tô vendo no celular, professor, pra você ter uma ideia. Aí é duro, hein? Aí é dureza. É. Tá. Eu vou fazer o favor para ti aqui, vou te mostrar a tabela. Olha a equação, tá vendo a equação, né? A vezes T, né? De acordo? Tá. Aí eu Sim. vou lá para a tabela aqui para tu veres, que é... Deixa eu ver quantas páginas antes disso aqui. É a página 42, nós estamos na 54, 12 páginas antes. Então aqui vai ser a 64 menos 2, 62. Vamos ver se eu acerto. Não acertei. Onde que está a função? 42, por assim aqui, ó. Tá aí, Giliard. Qual fórmula que a gente usa? A nossa fórmula lá era A vezes T. Qual que a gente usa? Calma aí.
A3? A3, exatamente. Então, como que vai ficar? Já está até escrito ali, eu não escrevi da vez passada. 1 sobre AT, né? É A vezes 1 sobre S ao quadrado. Exatamente, né? O A você tira fora e do T somente a transformada de Laplace é 1 sobre S quadrado e depois multiplica pelo A, beleza. Então aqui, ó, este primeiro termo aqui, vamos continuar com o nosso código de cores aqui, ó, este primeiro termo aqui vai ser então o Laplace dele, certo? Eu estou fazendo Laplace, vai ser A vezes 1 sobre S ao quadrado. Ótimo. Beleza, agora olha o segundo termo aí, tá vendo aí o segundo termo, Giliard? Agora Sim. ficou um pouquinho mais complicado, mas não tem problema. Tem uma fórmula que vai bater aí certinho, que é qual fórmula? É uma das últimas aqui. É a última fórmula ali, ó, 26. Deixa eu até apagar aqui para ficar um pouco mais claro. Tá vendo aí a fórmula? Sim. Tu vês que no tempo, na 26 no tempo, ou seja, na coluna da esquerda, você tem uma função que tem um t menos t0 e tem uma função que tem um step, tá certo? Sim. Qual que é a nossa função? Nossa função é esta aqui, ó, a função azul. A fator de t menos tr vezes um step de t menos tr. Qual que é a transformada de Laplace disso aí? Então, aí diz o quê? Olha aqui, a transformada de Laplace deve ser e elevado na menos t0s vezes a transformada de Laplace de f de t. Então vamos lá, observando as coisas aqui, quem que seria t0 para nós? TR. TR, exatamente, que é o tempo do atraso. Então vamos primeiro com esta parte aqui, ó. Com esta parte e elevado, estou na fórmula 26, coluna da direita, e elevado na menos t0s. Então já fica aqui, ó, menos, tá certo? Vou fazer a parte azul aqui, vamos trocar de cor. Então, menos, tá certo? Aqui esta parte azul. Estou fazendo a transformada de Laplace. Então, vai ficar menos E elevado na menos TR, que no caso é o meu T0, é meu atraso, vezes S. S de Laplace, tá? Não S de step. Lembre que eu para step vou escrever a palavra completa step. Beleza. E na menos TR, S. O que mais que eu preciso? Olha lá. Coluna da direita, fórmula 26. Agora eu tenho que ter a minha função f de s. O que é f de s? É a minha função de Laplace de f de t. Quem seria f de t? Eu vou olhar aqui para esta função da coluna da esquerda e tirar o t0 para que só fique o f de t. Então, quem é o f de t aqui no nosso caso? É a vezes t. Tá de acordo? Sim. Então, beleza. Quem que é a transformada de Laplace de A vezes T? Que é o que está aparecendo em azul ali, né? Porque o menos TR está em verde. Somente o da parte azul ali. Quem seria a transformada de Laplace de AT? A sobre S quadrado? Exatamente. A vezes 1 sobre S quadrado. E deu, fechou? Seguinte, tu mesmo aí. Agora já ficou fácil o resto, né? Vamos lá, trocar de cor. A verde escuro aqui. Como que fica? Pode falar. 2E na menos... Mais ou menos. Mais. O quê? Não, calma aí. A verde escura. Sim, não vai ser mais... mais... E na menos 2TR? Mas por que mais? Porque tem um mais lá da... Ah, não, é menos, tá certo, menos. Menos, né? Este menos aqui, ó. Sim. Não, menos, certo. Tá, beleza. Então vamos lá. Só apagar aqui, um segundo, tirar esta linha daqui. Vamos lá, menos do que? E elevado a menos 2TR. Exato. S. Pode continuar. Vezes... Deixa eu ver. Cadê o nosso... A sobre 2S ao quadrado? Isso, é a mesma coisa, né? Tudo repetido agora. E o último pedaço. Vamos trocar para roxo. Como que fica o último pedacinho? Tá, agora
Vai ser, calma aí. Tá, vai ser 3 no lugar do 2. Pode digitar que eu escrevo. Estamos no Tá, roxo, tá? Vamos fazer a parte Tá. roxa aqui. Aham. Transformada de Laplace. Tá, eu não consigo ver a primeira parte da equação roxa. É 1 sobre B? Isso Ou é aqui mais? É. é Isso. mais A fator Ah, de tá. T menos 3TR. Ah, tá. Então daí vai ser mais E na menos 3TR Sim. vezes TR, A sobre... S. Falta um S. Esqueci do S. Vezes. Vezes A sobre 3S ao quadrado. Isso aí. Pronto, então aí eu já tenho a minha função em Laplace. Então, se caso eu esteja trabalhando com um tanque de temperatura, vazão, que seja, um modelo matemático que seja, e me dizem, olha, a vazão de entrada tem esse comportamento aí, como esse desenho mostra, então você já sabe, tá certo, que você tem que passar toda a tua equação. Só lembrando que isso aqui é azul e que o final é verde escuro. E depois disso aí vai precisar o roxo. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar essa tua função que está no tempo, transformar ela para Laplace, para poder multiplicar ela lá em Laplace, quando você tiver a entrada do caso. Tá certo? Então, você precisa saber fazer isso aqui. Você precisa poder olhar para a função no tempo, esse gráfico ali, encontrar a sua função no tempo, que foi o que a gente fez ali, com a função step e tal, e depois poder transformar isso aí para Laplace. Beleza? Ok, dúvidas, perguntas aí sobre isso? E assim como a gente acabou de fazer isso aqui, ó, vocês têm que ter a capacidade de fazer coisas bem malucas, assim, né? Você pode fazer, sei lá, a função subiu, depois ela foi reto, depois desceu retinho aqui, desceu mais aqui ainda, fez assim, depois subiu outra vez, depois desceu um pouco, depois subiu um pouco. O que for isso aqui, é só você ir quebrando ele por trechos e trechos e trechos, e você vai encontrando a função de cada pedaço, né? Então você vai ter um trecho aqui, tá certo? Cada um desses trechos vai ter uma partezinha a mais. E cada partezinha a mais só entra a funcionar depois que o tempo inicial desse trecho foi alcançado, né? Enquanto que o tempo inicial desse trecho não seja alcançado, essa parte não entra. E quem se encarrega disso aí é aquela função step, né? Esta função step aqui, esta função step aqui e esta função step aqui. São as que dizem em que momento essa parcelinha aí vai entrar na conta e a partir de que momento, em que momento ela não entra e a partir de que momento ela entra na conta. Beleza? Dúvidas? Tranquilo, né? Beleza, ótimo. Vamos lá, seguinte aqui, valeu, Giliardi. João Vitor, estás aí, João Vitor? Oi, professor, sim. Beleza, João Vitor, vamos lá, bem rapidinho, vamos fazer esta aqui, ó. Se você tem que esta curva aqui, ó, esta é a curva. Como que fica a função no tempo dessa curva? A inclinação disso aqui é o slope, tá? A inclinação é A. Isso aqui eu vou chamar de y de t. E este aqui é o tempo passando e aqui é o tempo tw. Como que fica então, João Victor? Y de t. Vai ficar um menos AT. Porque ele começa do Y. Epa, desculpa, eu nem coloquei. Ah, não, menos AT. Vamos lá. Menos AT o que significa? Menos AT é uma curva assim, ó. E não é isso que está acontecendo. O que tem que corrigir aí? É que ele começa do Y, ele não começa do zero. Isso. E como que eu corrijo isso, então?
Pode ser o próprio y de t ou não? Isso, mas quanto que é esse valor ali? Quanto que é esse valor que ele tem que dar esse pulo aqui? Quanto vale? Lembra que o slope, como é que chama? O coeficiente angular é o quê, Vitor? Tu lembras? Coeficiente angular A é igual ao delta y sobre o delta, no caso x, né? Mas como aqui no nosso caso o que está na horizontal não é x, é o tempo, então seria delta t, de acordo? Quanto vale então aqui esta incógnita? O próprio delta y. Sim, quanto que é? O A sobre delta t. A vezes delta t. Beleza, então olha lá, delta y vai ser igual a A vezes delta t. Mas quanto vale delta t aí? Quanto vale delta t? Delta t seria isso aqui, ó. É o TW menos zero. Isso, ou seja, o próprio TW, né? Isso. Beleza. Então eu já sei que isto aqui, ó, vale a TW. Como que eu faço então para corrigir esse gráfico aqui que você me deu? Como que eu faço para que ele não saia dali do zero, para que ele saia de um pouquinho mais para cima? Esse é o ATW menos o AT. Exatamente. Eu poderia colocar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu poderia colocar aqui simplesmente mais ATW, tá certo? Aí tá certo já. Só por questão assim mais didática, eu acho que a gente poderia pensar em, olha, eu vou primeiro dar o pulo e depois ali vou caindo. Então seria só por isso, assim, pensando dessa forma, eu colocaria melhor então aqui ATW A vezes TW menos AT. De acordo? E aí, João Vitor, deu aí? Fechou já? É isso mesmo ou falta alguma coisa? Aí falta corrigir a reta, a segunda. Aham, então Aí pode falar. fica o A vezes T menos TW. Tá, eu tô na equação aqui, tá? Eu não se confunda. A vezes TW, preto, e depois em vermelho. Vamos fazer aqui então menos AT. Uhum. E agora sim, pode continuar. Mais A vezes T menos TW. Mais A vezes T menos TW. Aham, pode continuar. Aí o step Exatamente, vezes, né? Aqui vezes o step de quem? do T menos TW. Exatamente. O step de T menos TW. Tá certo? Então, é como se você tivesse ó, esses três trechos ali, ó, o preto, o vermelho e o verde claro, seria algo assim como se você tivesse a tua TW, de acordo? Mais a tua função verde seria uma reta com inclinação negativa e que está saindo. Ah, não, não é verde, não, desculpa, é vermelha.
E a verde, estou colocando tudo somando aqui, né? Depois tem que ver o sinal certinho qual seria. E a verde seria o quê? Uma outra função, só que ela só começa em TW, aqui ó, TW, e que é uma inclinação para cima, tá certo? Com a mesma inclinação A, que é a inclinação vermelha, né? Então aqui a inclinação era A, e na vermelha a inclinação era menos A. Se você somar tudo isso aí, vai acabar caindo, né? Quando você somar tudo isso aí, deve dar, então, isto aqui tudo é igual ao que é o roxo lá que foi me dado no começo, que era isto aqui. De acordo? É isso aí. Beleza. Tu mesmo, João Vitor. Rapidinho ali. Como que fica, então, a transformada de Laplace disso aí? Deixa eu fazer aqui nesse espaço para não... Aqui... Se eu quero fazer, então, agora a transformada de Laplace, olha, eu vou fazer isso aqui, ó, Laplace, e vou chegar, então, em Y maiúsculo de S. É igual a quanto? Manda brasa. Qual que é a transformada de Laplace de ATW? Lembra que ATW é uma constante. Qual é a transformada de Laplace de uma constante? Temos ali, ó. Olha ali a fórmula número 2. 1 sobre S. Exatamente. Como que ficaria aqui, então? Como que é a transformada de Laplace desse trecho aqui, desse pedacinho? Então, 1 sobre S, não. Sim, mas e isso aqui, ó. Essa é a constante. A TW é uma constante. Qual é a transformada de Laplace de uma constante? Se a constante fosse 1, olha lá. 2. Se a constante fosse 1, step unitário, degrau unitário, a transformada seria 1 sobre S. Mas como não é 1, como que fica? Fica A sobre S. Não. ATW vezes 1 sobre S. Tá claro? Sim, Simples, eu confundi a simplesmente você... velocidade com o variável. Ah, tá. Tá certo, então. Então, ali simplesmente você pega o ATW e joga ele para um cantinho ali, vai ficar um 1, transformado em Laplace de 1 é 1 sobre S, e depois tem aquilo ali. Beleza, pode continuar. Aí o segundo fica menos A sobre S ao quadrado. Beleza, que é a transformada da rampa. Uhum. 1 sobre S quadrado, sei. E a última, parte verde, Clara? E a última é a exponencial Mais, né? mais. E E na menos T0, que é o não, T0 não. Quem é o T0 aqui? Quem é o tempo de atraso? T menos TW. Não, o T menos TW é o tempo instantâneo ali, mas quem é o do atraso? O do atraso é o TW. Entendeu? Então ali ficaria só o TW. Então, TW Isso, mas vezes S. vezes S, exatamente. Vezes o quê? E elevado a menos TWS vezes... Vezes a função em Laplace. Isso, como que fica a função de Laplace de A? É um... Hã? Na realidade, de A não, né? Lembra, o que você vai analisar, o que você vai olhar é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de uma outra cor, aqui, laranja. O que você vai analisar é esta função aqui, ó. Quem seria a transformada de Laplace de AT? O A sobre S ao quadrado.
A sobre S ao quadrado. Tá certo? A sobre S ao quadrado. Aí tá ali, então. Aí, acabou, fechou. Essa expressão ali é a minha expressão em Laplace desse gráfico ali, que primeiro eu encontrei a função no tempo e depois eu passei para Laplace. Beleza. Como no caso do exemplo ali que a gente fez a vez passada, que a entrada era um pulso, a entrada era um impulso, imagina que a entrada era a concentração de componente entrando no reator 1. Imagina que, em vez de ter sido aquele pulso ou aquele impulso, se dissesse, olha, a concentração de componente no reator 1 começou com um determinado valor aqui, tá certo? E foi caindo com uma determinada inclinação, com uma determinado coeficiente de angular tanto, e foi caindo e chegou em zero e se manteve. Se essa é a concentração na entrada, como que fica a concentração na saída do primeiro e do segundo reator? Então você precisa pegar essa equação aqui da concentração da entrada e transformá-la em Laplace para poder resolver o exercício. E para transformá-la em Laplace, você primeiro precisa obter a equação no tempo, que é o que nós estamos aqui fazendo. Alguma questão aí? Beleza. Dúvidas? Tranquilo? Tenho uma dúvida. Eu não entendi bem a transformação para a primeira parte, ATW. Beleza. ATW, A é uma constante e TW também é uma constante, é um número. Ah, tá. Tá? TW também é constante. Isso, então imagina que A vale 2 e que TW vale 4. Então ATW é 8. Qual que é a transformada de Laplace de um número constante? Então você vem aqui na tabela e está a fórmula número 2. Esta fórmula aqui. Ah, não consigo riscar, mas a fórmula número 2. Então, a transformada de Laplace para uma constante é, se a constante é unitária, é 1 sobre S. Se a constante é 9, então é 9 vezes 1 sobre S. Se a constante é 1 milhão, então é 1 milhão vezes 1 sobre S. De acordo? Sim, entendi agora. Ok, perfeito. Alguma outra questão ali? Tudo claro? Tranquilo? Se vocês derem uma olhada no YouTube, lá no canal, nem sei se vocês conseguem enxergar ali, ó. Mas, por exemplo, vocês conseguem ver ali? Sim. Ok, beleza. Então ela, ó, por exemplo, esse exercício 3.3 está resolvido lá pela Sabrina e tal. Ela tem um errinho ali, interessante. Ela tem um errinho nesta linha, mas depois ela se corrige. Vamos ver aqui, ó, é que não dá de aumentar mais esta tela aqui. Mas vocês veem ela aqui, ó, ela pegou a rampa e transformou em 3 funções aqui. Não dá de ver muito bem aqui, né? Aqui o degrau, isso aqui será aquele step, aquela constante. Aqui a rampa descendente, aqui deve ser a rampa ascendente. Cada uma entrando no seu momento. Ela aqui tem um erro porque ela só colocou o degrau, que é a primeira parte, mas não colocou a rampa que descia. Ela só colocou a rampa que subia lá no tempo TW, mas não colocou a rampa que descia no começo. Mas essa função aqui está certa. Tá? Então vocês podem dar uma olhada lá nos exercícios do capítulo 3 que tem no YouTube. E quem sabe aí podem ter mais dúvidas ou menos dúvidas. Tem um outro exercício aqui que acho que é o 3. Olha, o 3.8 também é desse. Tá, o 3.8 eu vou deixar para vocês darem uma olhada depois, né? Eu queria mostrar para vocês, acho que é o 3.5. Ou 3.2. Qual que era? 3.2, 3.5. Não, era 3.5. Deixa eu ver se aqui eu vejo ele.
Encontrando. Não encontrei o exercício. 3.5. Esse aqui, ó. Olha aqui, bem bonitinho o videozinho. 3.5. 3.5 é o que a gente fez agora, né? Ah, não, não é. É bem parecido. Olha ali, ó. Qual que é a função para isso aí? Você já tem que ir pegando na prática, né? De tanto ver isso aqui, isso aqui dá de ver rapidinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. João Vitor, Keldrin, estás aí, Keldrin? Oi, prof. Beleza, Keldrin. Olha aqui, ó. O que você acha que vai dar isso aqui assim, sem muita profundidade? O que vai dar isso aí? O que tem no começo? Tem um A vezes T. E isso, quanto vale o A? Lembra, o A é... Fala. É isso, é o X dividido por Y. Ao contrário. Isso. Delta Y dividido delta X. Quanto que dá, então? Como que fica a fração ali? Seria 75 menos 20 divididos por 30 menos 0. Isso, exatamente. Esse seria o A. Então, o primeiro trechinho seria esse valor de A vezes... O tempo, o T. Isso, o T, beleza. E depois, a partir do tempo 30 minutos, o que eu teria que acrescentar? Teria que diminuir a curva slope também. Aí ficaria menos AT também. Vezes o Só step. que... Isso, mas lembra que são duas coisas, tá? Quando a função está atrasada, são duas coisas. Uma coisa é acrescentar o step e a outra... Multiplicar pelo... Tem uma multiplicação ali também. Na realidade, não é multiplicação, não, né? A É, outra coisa é substituir o T por T menos T de atraso. Nesse caso aqui ia ficar, então, menos A vezes T. Então, o que você faz? Você pega esse T e substitui ele por T menos T de atraso, que no caso é 30. Então, vai ficar menos A vezes, né, parênteses, T menos 30. E depois multiplica pela função step T menos 30. De acordo? isso. Tá claro? Não sei se tá claro. Tá indo muito rápido ou tá tranquilo? Não, tranquilo. Beleza, então é isso aí, ótimo. Então ele vai explicar ali, né? É bom vocês darem uma olhada ali no videozinho. Ele fez uma explicação ali, ó, T-20 sobre 30, né? Para encontrar a inclinação, o slope. Tá ali, ó, B-A, T-A, step, esse S aqui, essa função S aqui não é o S do Laplace, não, é a função step, T-A, tá certo? E aqui o T-O aqui você substituiu o T por T-A, onde A é o tempo de atraso. Beleza. Ok, eu vou deixar para vocês então aí fazerem alguns exercícios do capítulo de número 3, tá certo? Verem ali na internet, no canal do INECO, ali da UDESC, do laboratório, tem alguns exercícios resolvidos, tá? Vocês, por favor, corram atrás dos outros exercícios, tá? Para vocês poderem resolver. Olha, são 21 exercícios. É bom fazê-los todos, tá? Dar uma olhada, verificar se vocês estão entendendo ou não o que está acontecendo. Vou então para o capítulo de número 4. Capítulo de número 4 do livro do Zeborg chama-se Funções de Transferência. Onde está meu livro? Está aqui. Página 58 do livro. 58.
Então tá aqui, ó, capítulo número 4, nós vimos capítulo 1, foi uma leve introdução ali, tipos de controle, mais questão de conceitos. Capítulo 2 a gente viu a modelagem dos sistemas, né? Vimos modelagem de sistemas envolvendo temperatura, energia, envolvendo nível de tanque, envolvendo concentração de determinado componente, de acordo? Vimos como modelar aquelas equações, vimos que as plantas elas tinham entradas e saídas, identificamos as saídas, identificamos as entradas, ainda das entradas identificamos o que seria ou o que poderia ser perturbação, o que poderia ser manipulado, tá certo? Capítulo de número 3, então vimos como que a gente resolveria um modelo desses aí, uma planta dessas aí, se você me diz quanto que é a entrada, e quando eu digo quanto, eu estou falando de uma função no tempo. Você me dá a função do tempo na entrada, como que a entrada se comporta no tempo e, a princípio, resolvendo ali por Laplace, eu vou te dizer como que a função do tempo da saída acontece. Ainda, além de resolver por Laplace, também já aprendimos como resolver via computador, né? Usando lá o software do Xcos, como que eu resolvia as equações diferenciais, usando aqueles blocos integrais, né? Blocos que integram. Espero que tudo isso aí até agora esteja claro, e se não está, então vocês perguntem aí qualquer dúvida, tentem fazer os exercícios e perguntem qualquer dúvida. A gente vai agora para o capítulo de número 4, que se chama funções, o modelo da função de transferência. Isso aqui basicamente é o que? A função de transferência, ela é o que você pode colocar numa caixinha, mas em vez de trabalhar no tempo, você vai trabalhar em Laplace. Tá certo? Então, quando você trabalha em Laplace, você tem que a tua função de transferência ela está em S agora. E você, da mesma forma como fez com as equações diferenciais, que resolveu ela pelo computador, você pode resolvê-las aqui também pelo computador, mas de uma forma bem mais direta, tá certo? Bem mais direta. O que a gente vai fazer na realidade é pegar um modelo da planta, transformar para Laplace, e lá em Laplace eu vou poder montar os meus diagramas de blocos e resolver para poder voltar para o tempo. Só tem uma coisa, tem um problema. Vocês lembram que nas funções, quando eu fazia transformadas de Laplace e aparecia alguma derivada, vou ir até aquela página lá, deixa eu ver aqui, página... Qual que é a página da tabela do Laplace? 48, acho. Mais para frente. Aqui. Aqui tem uma coisa bem chave nesta história aqui. Quando a gente fazia a transformada de Laplace, vocês lembram que a ideia do Laplace, o que era? Por que o Laplace era valioso assim, né? Porque a jogada do cara foi muito boa. Porque ele disse, olha, em vez de você resolver uma equação diferencial no tempo, eu tenho uma transformada que você leva o teu problema para outra dimensão, para outro domínio. Lá é muito fácil de resolver e depois você volta. De acordo? Então, a ideia aqui, o que é? Pegar o que eram derivadas e transformar em equações algébricas. Só que, se você percebe aqui na equação 24 ou 25, a 24 a 25 é a mesma coisa que a 24, mais expandida, digamos. O que acontece quando você transforma uma derivada? Preste lá atenção. Na fórmula 24, quando você transforma uma derivada, você tem que colocar então ali S elevado na 1, 2, 3, 4, dependendo da ordem da derivada, e depois você vai ter que subtrair questões tendo relação com condições iniciais, tá certo? Então, vocês olham aqui, ó, condição inicial, tá certo? Condição inicial, e aqui, ó, condição inicial. O que acontece? Se você coloca a condição inicial, as coisas ficam um pouquinho mais chatas, porque esse termo ali fez com que a tua derivada se transformasse numa função algébrica que tem dois termos, ou mais, né? O termo S na 1, na 2, na 3, etc. S na N, F de S, menos todos aqueles termos que têm a ver com as condições iniciais.
Então, qual que é a jogada agora do capítulo 4 com relação às funções de transferência? É você dizer, olha, nós só vamos trabalhar com funções que têm condição inicial 0. De tal forma que, quando eu for fazer a fórmula 24 ou a 25, a única coisa que vai ficar na fórmula é esta parte inicial aqui, ó. O SF de S ou S na NF de S. O resto, tudo que depende da condição inicial, eu vou sempre assumir que a minha variável, a condição inicial dela é 0, ou seja, que a condição inicial no tempo é 0. Fazendo isso, eu vou eliminar um monte de lixo ali que vai me deixar trabalhar de forma bem mais ágil. Então, a gente vai ver isso agora na função de transferência. Como é que é essa história de trabalhar com variáveis que só têm condições iniciais zeros? Como que eu posso fazer isso? Beleza? Então, isso que a gente vai dar uma olhada agora aí na questão do capítulo 4. Vamos lá, então. Vamos aqui, então, colocar isso aqui para rodar. Tem um videozinho aqui, mas eu acho que eu vou ir falando. Temos aí, ó, funções de transferência e variáveis de desvio, tá certo? Isso daqui é capítulo 4 do Seborg. Então, vamos lá. Se inicialmente o nosso processo ali está em regime permanente, naquele SS, Steady State. Lembra, regime permanente, nada varia. Todas as derivadas são 0. Derivadas no tempo, todas são 0. Nada está variando. Se inicialmente eu estou no regime permanente, onde nada varia, essas condições desse regime permanente, a gente já tinha falado antes em alguma oportunidade aí, eu vou chamar elas de... Vou colocar uma barrinha em cima das variáveis para descrever que aquela variável, aquele valor, é o valor dela no regime permanente. Ou se nós queremos no tempo igual a 0, tá certo? Ou seja, como as coisas começaram. Eu vou assumir sempre que as coisas começaram estando no regime permanente, ou seja, que estava tudo estável. Lembra, tudo estável não é tudo 0. Tudo estável é tudo sem variação. Então, a temperatura estava em 20, beleza, e estava em 20, sempre 20, não estava mudando. A vazão da água estava em 30 litros por segundo, sem variar, sempre 30 litros por segundo. Esses valores das variáveis no regime permanente ou no steady state, que é de onde a gente vai partir sempre as nossas condições iniciais, a gente coloca uma barra em cima delas. Então, veja lá, T barra é a temperatura no tempo igual a 0. Se eu não coloco barra, é a temperatura em qualquer momento. Mas se a temperatura que eu estou analisando é a do tempo igual a 0, então ela ganha uma barra em cima. Então, ali nesse caso do nosso tanque, ó, nós temos um tanque que está entrando uma vazão de entrada mássica ali, WI, com uma temperatura de entrada, um líquido. Lá dentro tem um trocador de calor, o roxo ali, né? Uma serpentina, uma resistência elétrica que está sendo esquentada, aquecida, que está aquecendo o líquido. E na saída, está saindo lá em cima pelo vertedouro o líquido com uma temperatura, né? Imagino que maior. E uma vazão mássica ali, que nesse caso, como está saindo pelo vertedouro, a vazão mássica de saída vai ser a mesma vazão mássica de entrada. E na condição inicial, vou assumir que inicialmente estava tudo constante, sem variar. Havia uma temperatura de entrada, havia uma vazão de entrada, uma vazão de saída, uma temperatura de saída, mas nada do que está ali estava variando, estava tudo constante. Então, como nós já sabemos fazer, podemos aplicar a equação da conservação da energia nesse modelo aí, nessa planta, e o que eu vou ter então é uma equação diferencial ali de primeira ordem. Tá ali, né? Volume, ρ, que é a densidade, C, que é o calor específico, a pressão constante do líquido.
Ali, como a vazão de entrada e a vazão de saída são as mesmas, eu posso fatorar ali o WCTI e WCT, fatoro, e tenho o calor. É isso aí a minha equação, então, de primeira ordem, equação onde a saída é a temperatura. Então, lembrem, no regime permanente nada varia. Se nada varia, o que acontece com essa derivada que está ali, dt? No regime permanente, aquilo ali cancela, é zero. E o que acontece quando eu estou no regime permanente? As variáveis ganham uma barrinha em cima. O W e o C, como são constantes, né? O C, como é uma constante, né? Calor específico, a pressão constante, nem coloquei ali a barra, porque o C é constante mesmo, nunca varia. As outras podem variar. W, T, I, T e Q podem variar. Mas ali, quando elas têm barra, é que elas estão no regime permanente. Então, visando eliminar a independência explícita do modelo, as condições. Lembra que nós temos um problema que é o quê? As condições iniciais. Eu quero tirar essas condições iniciais para que quando eu faça o Laplace, fique bem simplesinha a minha equação em Laplace, eliminando todo aquele monte de coisa que depende de condição inicial. Então, a gente vai fazer um truque aqui para eliminar as condições iniciais da minha conta. Tá certo? Para eliminar, para que todas as variáveis que eu trabalhe, elas tenham condição inicial igual a zero. Então, lá a fórmula 24, acho que era, a fórmula da derivada 1 ou da derivada n sempre tenha condições iniciais nulas, iguais a zero. O que eu vou fazer então? Ó, eu vou subtrair essas duas equações que eu acabei de encontrar. A equação da planta, que deu aquela equação diferencial, que é a equação 1, e a equação da planta em regime permanente, que é a equação 2. Se eu subtraio elas duas, olha o que vai acontecer. Estou subtraindo a equação 1, que é a equação diferencial, menos a equação 2, que é a equação diferencial, só que no regime permanente, quando as derivadas todas se cancelam. Quando você subtrair uma da outra, você vai obter essa equação aí. Ó. A gente vai chamar então TI menos a variável, menos a variável barra, vamos chamar ela da variável prima, tá certo? Lembra, por exemplo, TI menos TI barra, o que é? A temperatura I, TI, é a temperatura em qualquer instante, e TI barra é a temperatura no regime permanente inicial. Então, o TI barra é o que a gente, o TI linha, ou TI prima, é o que a gente chama de variável de desvio, tá certo? Então, variável de desvio é a que tem aquele prima, ou seja, quanto que você se desviou do valor da condição inicial. TI menos TI barra, o que é? A diferença entre a temperatura em qualquer instante, TI, e a temperatura no começo, no regime permanente, TI barra. O T prima, ou T de desvio, temperatura de desvio, é a temperatura T em qualquer instante, menos o T barra, temperatura no regime permanente inicial. Ok. Por outro lado, se você observa o termo no lado esquerdo da equação, ali antes do igual, aquela variação de temperatura de TDT, você pode dizer que ela é igual à variação da diferença entre T e T barra. É possível fazer isso ou não? Eu posso trocar o T
por t menos t barra, vamos ver o que acontece aqui, ó. O que seria a derivada de t menos t barra? Eu abro a derivada e obtenho que o t menos t barra é a mesma coisa que o t de desvio. E que, por outro lado, a derivada de t barra, sendo t barra uma constante, vai ser igual a zero. O que é o t barra? A temperatura de regime permanente inicial, é uma constante, lá nada estava variando. Então, o que acontece? Eu concluo que a derivada de dt dt é a mesma coisa que a derivada de dt de desvio dt. Ou seja, dt dt é igual a que dt' dt. Posso substituir na derivada, usar tanto o t como o t'. Por quê? Porque dt barra dt é constante e a sua derivada é zero. Então, como que fica essa última equação vermelha ali, como eu posso escrever ela agora toda em variáveis de desvio? Então, essa é a minha equação 3 ali, ó. Essa equação 3 vai ficar toda em variáveis de desvio. Essa equação 4, lembra, era somente a parte esquerda da equação 3, antes do igual. Essas diferenças aí entre t, entre a variável menos a variável barra, é o que a gente chama de variável de desvio. O que deu aqui com o vídeo, não tá andando? Então, ali a definição, né? Veja só que a equação 6 ela é uma equação diferencial, só que agora todas as variáveis são variáveis de desvio. Qual vai ser a vantagem disso aí? De quando eu fizer o Laplace, todas as variáveis de desvio, qual é o valor inicial delas? Todas as variáveis de desvio, o valor inicial delas é zero. Né? Porque o desvio, o que é? A diferença entre a variável em qualquer instante e a variável no início. Se eu estou no início, então a diferença entre a variável e a variável de desvio é zero, elas são iguais. Olha lá, também são chamadas variáveis de perturbação, essas variáveis aí com o prima,
com a linha. Ali o que eu disse, né? Então, neste caso, as condições iniciais, né, no regime permanente são todas nulas. Né? A temperatura de desvio é o quê? A temperatura em qualquer instante menos a temperatura no regime permanente. No começo, eu estou no regime permanente, então a temperatura de desvio é 0, certo? Então, olha lá, no regime permanente, né? Nós temos o quê? Uma relação de variáveis de desvio. Deixa eu avançar aqui um pouco mais rápido. O que você tem que tomar cuidado quando você chega numa equação? Por que a gente está fazendo as variáveis? Só relembrando aqui, nós estamos fazendo as variáveis de desvio para poder simplificar a transformada de Laplace. Só que lembra, você vai para o espaço de Laplace, estando em Laplace você isola a tua saída e volta. Só que quando você voltar, você vai ter encontrado o valor, né? Vai ter encontrado a função da variável de desvio, que não é o que estão perguntando, né? O exercício em geral não te pergunta a variável de desvio, ele quer saber quanto que é a variável mesmo. Então aí você só tem que fazer uma pequena correção, tá? Com o valor da variável de regime permanente. Se você encontrou a função da variável de desvio, você pode então simplesmente somar o valor da variável de regime permanente e você vai ter então o valor da variável que não é de desvio, né? Da temperatura, calor, o que seja. Olha aqui no caso esta equação aqui, temos uma equação de primeira ordem, só que lembra que tudo é variável de desvio, tanto a temperatura como a temperatura de entrada, como o calor, tudo variável de desvio. Então, novamente, temos a constante de tempo, deixamos a equação organizada daquela forma em que o coeficiente da saída, que no nosso caso é t de desvio, é 1, e nesse caso, então, o coeficiente da derivada dt é o que a gente chama de constante de tempo. Do outro lado, nós temos duas sensibilidades estáticas. Uma sensibilidade estática é assumindo que a entrada é a temperatura I, a temperatura de entrada, e outra sensibilidade estática assumindo que a entrada é o calor Q. Lembra que a gente falou que nesses casos que eu tenho mais de uma entrada, o que a gente faz é a superposição dos efeitos. Nesse caso aqui, por exemplo, eu imagino que o calor de desvio é 0 e resolvo todo o problema para uma variação, para uma entrada de TI, de desvio. E obtenho a resposta. E depois faço ao contrário, assumo que a temperatura de entrada de desvio é 0, entro com o calor e encontro a resposta do T de desvio. E no final o que eu faço? Eu somo essas duas respostas, né? Superposição dos efeitos. Então tá ali, ó. Você divide o problema, né? Onde a temperatura somente depende de TI, e depois, quando a temperatura depende somente de Q, né? Você pega essa equação diferencial e transforma ela em duas equações, cada uma com uma entrada. Faz o teu Laplace. Olha ali, tranquilo até ali, né? O que está acontecendo aqui, ó. Eu peguei a minha equação
diferencial, reorganizei ela e fiz o Laplace. Tá? As minhas entradas aqui são o TI de desvio e o Q de desvio. E a minha saída é o T de desvio, a temperatura de desvio. O que eu vou fazer? Eu vou ir para Laplace, isolar o T de desvio e depois voltar para o tempo. Olha lá, quando eu fizer o Laplace, qual foi o meu objetivo de usar variáveis de desvio? Que quando eu aplicasse a transformada de Laplace, aquelas variáveis que aparecessem derivadas não tivessem que carregar condições iniciais, porque em variáveis de desvio, todas as condições iniciais são zero. Então tá lá, estou indo para Laplace. Ali o tal, né, aquela constante de tempo. Veja que agora aqui essas variáveis estão em função de S, tá? Não mais são letras maiúsculas, estão em função de S, mas continuam sendo variáveis de desvio. Então tá ali, ó. Aqui eu estou em Laplace. O que eu estou fazendo agora? Eu vou isolar a minha variável de saída, que é o T de desvio, T', né? T'. Então, simplesmente aqui aritmética, aqui, né? Continha aqui. Estou em Laplace, aquela equação que era diferencial virou uma equação algébrica e eu estou, então, isolando o T de desvio. Opa, muito rápido. Aqui, ó. Vocês percebem aqui nessa equação que o que nós temos aqui em Laplace é que a temperatura T de desvio, ela depende de uma forma da temperatura I de desvio, temperatura de entrada, e depende de outra forma do calor Q de desvio. Essas duas frações ali que chamamos de G1 e G2, então vai ser, quando você voltar para o tempo, você vai ter que pegar essas equações G1 e G2 ali e fazer a antitransformada delas para voltar para o tempo. Tá certo? Então faz uma de cada vez, né? Faz aquela questão da superposição dos efeitos. Então nós temos aqui claramente a temperatura T de desvio é a saída e TI de desvio e Q de desvio são as entradas. Cada uma delas com sua constante de tempo, aqui no caso iguais, né, tal e tal, tá certo? A sua dinâmica, a sua constante de sensibilidade estática K. Tá ali, ó. Então as funções de transferência G1 e G2 relacionam a saída T' de S com as entradas. Então entrou aí, ó, função de transferência. Então a função de transferência relaciona a saída com a entrada. A função de transferência, na realidade, é uma fração que tem a saída dividido a entrada, né? Saída no numerador, entrada no denominador. Só que ela sempre tem que estar em Laplace, tem que estar em S. Isso daí é a função de transferência. A saída sobre a entrada em Laplace. Onde, né, as condições iniciais das variáveis são zero. Tá dando isso aqui. Olha lá, e com as entradas em Laplace e não depende das condições iniciais. Por quê? Porque foi feito o truquinho ali para que ficassem as condições iniciais em zero, usando variáveis de desvio. Olha aqui, se você vai fazer o diagrama de blocos, você teria isso aqui, ó. A temperatura de desvio de saída T', vai ser a soma de duas parcelas. Uma parcela que é a função de transferência G2. Acho que aqui tá trocado, acho, tá? Acho que é G1 em cima e G2 embaixo. Também não faz muita diferença. Opa, voltei demais.
aqui. Acho que o G1 era com o TI, mas também não faz muita diferença, né? Então aqui temos aqui, ó, o TI de S vai multiplicar uma G, que é uma função de transferência, que é essa fração que tem o Laplace da entrada sobre a saída. E o G1 vai ser a função de transferência que relaciona a entrada Q com a saída T, de desvio ambas, Q' e T'. E G2 relaciona o T' com o TI', a temperatura de entrada de desvio. Então você faz a análise como? Que eu falei antes, né? Como a gente vai usar a superposição dos efeitos, você vai assumir, a análise é feita assumindo que uma entrada é zero, faz toda a análise, depois assume que a outra entrada é zero, né? E no final soma os dois resultados, né? Superposição dos efeitos. A soma dos efeitos é igual a soma dos efeitos de cada um é igual ao resultado total. Então tá ali, ó, esses seriam os dois, né? T de desvio, assumindo que o Q' é nulo, então só fica G1TI. E depois, T de desvio, assumindo que o TI' é nulo, só fica G2Q. G2Q. Então, olha lá, caso as entradas sejam simultâneas, usamos a superposição dos efeitos, o que é apropriado para sistemas lineares. Tá certo? Então, isso aí é o que a gente fala quando a gente fala de função de transferência. Estamos falando de entradas de frações em Laplace que relacionam a saída sobre a entrada. Sempre assumindo que você está usando variáveis cujas condições iniciais são zero, que caso na realidade elas não sejam zero, você vai ter que usar então as variáveis de desvio para poder levar essas funções a zero. Beleza, pessoal? É isso aí. Esta é a questão das variáveis de desvio. Vamos um pouquinho mais na frente continuar falando sobre funções de transferência, como montar os blocos e tal para poder resolver elas. Por hoje, então, vamos deixar por aqui. Lembrem de colocarem o vídeo de vocês lá, por favor, no canal. Eu tenho aqui até agora problema com duas pessoas, que deixa eu ver aqui. É a Rafaela Marques e a Natália, tá? Vou tentar resolver isso agora mesmo, tá? Já mesmo. Não sei se alguém mais tem problema, tá no grupo e tal, me avise para eu poder acrescentar o e-mail de vocês lá. De acordo, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Vou ir parando aqui o nosso vídeo. Ok.